A chuva fina escorria pelas telhas envelhecidas do casarão de madeira escura. Era o único edifício isolado no topo de uma pequena colina, margeada por uma floresta cerrada e árvores que mais pareciam estar observando. Para os moradores do vilarejo de Yongjong, aquela casa era conhecida apenas como a Morada do Silêncio, um nome que carregava mais receio do que respeito. Ji-hye, uma professora de 29 anos recém-transferida de Seul, desembarcava de um ônibus enferrujado com sua mala de rodas e um guarda-chuva instável. A cidade pequena prometia tranquilidade, longe do caos da capital. Ela aceitara o cargo como forma de recomeçar após o fim traumático de um noivado e a morte repentina de sua avó. Mas a tranquilidade que procurava parecia relutar em recebê-la. A diretora da escola local, uma senhora gentil chamada Sra. Park, foi quem recomendou o casarão. Ninguém o ocupa há anos, espaçoso, com boa estrutura e um aluguel simbólico, disse. Ji-hye estranhou o entusiasmo contido, mas não questionou. Precisava de um lugar para morar, e a solidão, nesse momento, parecia até desejável. Ao entrar pela primeira vez, notou um cheiro adocicado no ar, algo entre madeira úmida e flores secas. O interior estava surpreendentemente limpo, como se alguém tivesse cuidado da casa até pouco tempo. Fotos antigas em preto e branco ainda pendiam pelas paredes, e uma escrivaninha com um diário de capa vermelha repousava no canto da sala. Mas o que mais chamou a atenção foi o silêncio. Um silêncio denso, quase opressor, como se o som do mundo exterior fosse engolido pelas paredes. Na escola, Ji-hye logo conquistou os alunos com sua simpatia e didática, mas bastou mencionar onde estava morando para que o clima mudasse. As crianças ficavam quietas, trocando olhares nervosos. Uma delas, o pequeno Min-jun, chegou a perguntar com voz trêmula: "A senhora ouve coisas à noite?" Ela riu, desconversando. Mas naquela mesma noite, ouviu os primeiros passos. Lentamente, no andar de cima. Como se alguém deslizasse descalço por sobre as tábuas antigas. Quando subiu para verificar, tudo estava exatamente como deixara, exceto por uma porta, a do sótão, que antes estava trancada e agora entreaberta. O sótão era pequeno, com o teto inclinado e repleto de caixas antigas cobertas por lençóis amarelados. Havia também um espelho oval encostado na parede coberto por um pano branco. Ela hesitou, mas retirou o tecido. O espelho parecia comum, exceto por uma rachadura discreta no canto superior. Foi quando, por um instante, ela achou ter visto alguém atrás de si, uma silhueta. Mas ao virar, não havia nada. Nos dias seguintes, os eventos se intensificaram. Portas que batiam sozinhas, sussurros baixos à madrugada, e mais assustador, o diário na escrivaninha que amanhecia em páginas diferentes, como se alguém o estivesse lendo. Ou escrevendo. Determinada a entender o que estava acontecendo, Ji-hye começou a investigar a história da casa. Procurou arquivos na escola, perguntou discretamente à Sra. Park e conversou com moradores mais velhos. Ninguém queria falar, exceto um senhor que frequentava a mercearia. Segundo ele, o casarão pertencia a uma família rica nos anos 60. A filha mais nova, Yoon-hee, desapareceu misteriosamente. Diziam que ela era diferente, sensível, e ouvia vozes que ninguém mais ouvia. A polícia jamais encontrou o corpo. A mãe da menina enlouqueceu e sumiu do vilarejo pouco tempo depois. Ao voltar para casa naquela noite, Ji-hye subiu novamente ao sótão. Vasculhou as caixas, encontrando cartas antigas, cadernos infantis e, enfim, uma fotografia que a fez congelar. Uma garota de trajes tradicionais coreanos, sorrindo sutilmente, idêntica a ela. Mesmo penteado, mesmo formato de rosto. O vilarejo de Yanchan parecia congelado no tempo.
Pequenas casas de telhados curvos e muros de pedra cinzenta se alinhavam por ruas estreitas de terra batida. A presença constante do vento carregava um som baixo, como um lamento antigo perdido entre os bambuzais. Ji-hee começava a perceber que a beleza bucólica escondia cicatrizes profundas, não só nos lugares, mas nas pessoas. Ela passou a caminhar com frequência pelas redondezas, observando os hábitos dos moradores. Havia um padrão curioso. Ninguém passava pela colina onde o casarão ficava. Nem mesmo crianças se aventuravam ali durante brincadeiras. Numa manhã de sábado, enquanto regava algumas flores murchas encontradas no jardim frontal, percebeu a senhora Park parada na entrada, hesitante. "Você deveria sair dessa casa", disse, com os olhos fixos em uma janela do segundo andar. Ji-hee franziu a testa. "Por quê?" "Algumas coisas não querem ser lembradas." Antes que ela pudesse perguntar mais, a mulher se afastou rapidamente. Na escola, os alunos começaram a se comportar de maneira estranha. Min-jun, o menino curioso, desenhou em sala um retrato da casa com uma figura branca na janela, sem rosto, mas com cabelos longos cobrindo o corpo todo. Outro aluno, uma menina chamada Hana, disse à professora que Yoon-hee era sua amiga invisível. "Ela disse que você está aqui para lembrar, mas que lembrar dói." Intrigada, Ji-hee voltou ao diário de capa vermelha. Agora lia seus trechos à noite, à luz fraca de uma vela. A escrita era de uma menina entre a infância e a adolescência, sensível, observadora, mas tomada por medo. Yoon-hee escrevia sobre sombras nos cantos, vozes que cantavam ao pé da cama e uma mulher sem olhos que surgia no espelho. O que mais impressionava Ji-hee era a familiaridade. Sentia que conhecia aquela menina. Não só por aparência, mas por algo mais fundo, como se ambas compartilhassem um mesmo passado desfeito. Ao visitar a antiga biblioteca municipal, encontrou um registro com o nome de Yoon-hee Kim, nascida em 1948. Não havia atestado de óbito. Mas descobriu uma informação inesperada. A mãe da menina, antes de desaparecer, foi internada num hospital psiquiátrico nos arredores de Busan. Ela teria escrito inúmeras cartas ao prefeito de Yanshan, implorando para que não apagassem a história da filha. Nenhuma resposta foi registrada. Nos dias que seguiram, Ji-hee passou a sentir presenças com mais clareza. Certa madrugada, acordou com uma sensação de paralisia, os olhos abertos, mas o corpo imóvel. E no pé da cama, uma figura agachada, com longos cabelos pretos, cantava em tom baixo uma antiga canção folclórica. Dalpit, In Bakie, Isso, Guainan, Anjungue. A luz da lua está lá fora, aquela criança está dentro. Quando conseguiu se mover, a figura desapareceu. Mas o espelho do sótão agora estava rachado por completo, e atrás dele, escondido na parede, havia um pequeno nicho com uma caixa de madeira. Dentro da caixa havia pertences infantis, um pente de madrepérola, uma boneca de pano rasgada e uma carta escrita por uma caligrafia adulta. A verdade não morre, apenas aguarda ser lembrada por quem carrega o sangue. Ji-hee começou a suspeitar. E se ela não tivesse ido parar ali por acaso? Os eventos começaram a se acelerar. Cada noite, a presença se tornava mais palpável. Ji-hee não conseguia mais ignorar os sinais. Os sussurros cresciam em intensidade, e as sombras nas paredes pareciam formar figuras que se moviam, como se as próprias paredes estivessem vivas. O espelho do sótão agora refletia distorções, com figuras indistintas que se moviam sem razão, seus olhos sem expressão. A cada noite, um novo vestígio da presença de Yoon-hee era deixado, uma fita de cabelo, uma marca de mão na janela. Uma noite, Ji-hee não conseguiu mais resistir. Pegou uma vela e subiu até o sótão com o diário de Yoon-hee em mãos. O ar estava mais pesado do que nunca, como se algo a estivesse aguardando ali. Ela sentia uma presença opressiva, como se o próprio casarão estivesse respirando em conjunto com ela. Quando chegou à porta do sótão, ela parou. A porta estava trancada novamente, mas a chave estava ali, embaixo do carpete, como se estivesse esperando por ela. Tremendo, Ji-hee a pegou e girou a fechadura.
O som metálico ecoou na casa, e a porta se abriu com um rangido que parecia um grito distante. O sótão estava escuro, exceto pela fraca luz da vela. Ela avançou cuidadosamente, como se cada passo fosse monitorado por algo invisível. O diário da menina estava sobre a escrivaninha novamente, aberto na última página. A letra trêmida de Yoon-hee agora parecia urgente, quase desesperada. A casa não deixa você sair. A casa já sabe quem você é. Quando você olhar no espelho, verá quem é realmente. Ji-hee sentiu um calafrio subir pela espinha, mas não podia voltar atrás. Ela se aproximou do espelho quebrado e olhou fixamente para o reflexo. Mas o que viu não foi seu rosto. Era o de uma menina com cabelos negros, com um vestido tradicional coreano, mas com os olhos apagados, vazios. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. A casa parecia se mover, o chão rangia e as paredes, agora, pareciam pulsar em uníssono com o coração de Ji-hee. A figura refletida no espelho sorriu, ou pelo menos tentou. O sorriso foi uma distorção grotesca, como se os músculos da face da menina estivessem sendo puxados por forças além do entendimento. E então, com uma força indescritível, a figura começou a sair do espelho, atravessando a superfície brilhante como se fosse água. Yoon-hee! Ji-hee gritou, retrocedendo. Mas não havia mais Yoon-hee. O que se aproximava dela era algo muito mais antigo, muito mais maligno. A figura refletida, agora em carne e osso, ergueu a mão, uma mão pálida e ossuda, e tocou a face de Ji-hee. Ao fazer isso, Ji-hee sentiu uma onda de dor, uma sensação de perda profunda e incompreensível, como se tivesse sido arrancada de sua própria memória. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. Com um impulso, Ji-hee se afastou, caindo no chão. Ela olhou para a figura, que agora estava parada diante dela, e seus olhos, uma vez sem expressão, começaram a brilhar com uma luz sobrenatural. Yoon-hee, ou o que restava dela, sussurrou em um tom suave, mas cheio de fúria. Você não é Ji-hee. Você é Yoon-hee. Você voltou. A mente de Ji-hee se incendiou. A verdade, aquela verdade que ela temia, a atingiu como um raio. Ela era Yoon-hee. Não era apenas um nome que ela herdara ou uma aparência que se assemelhava. Ela estava lá, naquele lugar, nesse corpo. Seu espírito jamais partira. Ela havia sido esquecida, enterrada por uma mentira profunda. Você está me levando de volta? Ji-hee perguntou a voz embargada. Yoon-hee, ou o que sobrou dela, respondeu com um suspiro longo e pesado. A casa nunca te deixou ir. Eu só precisava de alguém para me lembrar. Alguém com o sangue certo. Alguém como você. Ji-hee começou a entender. Ela havia sido chamada de volta não por acaso. Ela sempre foi a chave, a ligação entre o passado esquecido e o presente aprisionado. O espírito de Yoon-hee não podia ser libertado sem que Ji-hee, como uma descendente, completasse o ciclo. Mas a verdadeira questão era, qual preço ela teria que pagar? Nos dias seguintes, Ji-hee sentiu como se estivesse presa em uma realidade dilacerada. Ela não sabia mais onde começava a história de Yoon-hee e onde terminava a sua. As duas pareciam fundidas em um só ser, e o peso do conhecimento a consumia lentamente. A casa, com suas paredes que sussurravam e portas que rangiam como velhos lamentos, estava cada vez mais viva, como se estivesse absorvendo sua alma. Mas o que mais a inquietava era o impacto que tudo isso causava nas pessoas ao seu redor. A escola, que até então parecia ser um refúgio, agora tornava-se um lugar sombrio. Min-jun, o garoto que lhe fizera a primeira pergunta sobre ouvir coisas à noite, começava a se afastar. Ele olhava para ela com olhos tristes, como se soubesse de algo que ela não podia compreender. Em um momento de desespero, Ji-hee procurou pela sua mãe, Senhora Park, na esperança de alguma explicação, mas o encontro só a deixou mais confusa. Naquele dia, ao visitar a diretoria da escola, Ji-hee notou um quadro antigo de fotos. Entre elas, uma foto em preto e branco de uma menina. Ela foi atraída pela imagem,
como se tivesse sido chamada. A menina na foto parecia com ela. Yoon-hee, sussurrou ela para si mesma, os lábios tremendo. Não conseguia mais escapar de uma verdade que parecia sempre ter estado ali, diante de seus olhos. Ela então procurou a Sra. Park novamente. Durante uma conversa desconexa e cheia de sorrisos forçados, Ji-hee perguntou sobre o desaparecimento de Yoon-hee. A mulher pareceu hesitar, olhando pela janela com olhos que pareciam pesar uma decisão há muito tomada. Então, com um suspiro, ela falou. Yoon-hee não era como as outras crianças. Ela era especial, de uma maneira que ninguém entendia. Não é por acaso que você se lembra dela, Ji-hee. Você e ela compartilham mais do que só o nome. A revelação parecia um eco distante. Ji-hee não sabia mais se estava enlouquecendo ou se realmente possuía memórias que nunca foram suas. Sentia uma dor crescente, como se seu próprio corpo estivesse lutando para escapar de algo que estava além da compreensão humana. À noite, o espelho do sótão voltou a ser seu ponto de encontro. Mas dessa vez, ao invés de ver a figura distorcida de Yoon-hee, ela viu outra coisa, algo ainda mais perturbador. O reflexo da casa, como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça incompleto, distorcia-se em formas grotescas. As paredes pareciam se mover, a casa estava sugando tudo ao seu redor, absorvendo não só as pessoas, mas a própria essência da realidade. Enquanto isso, o vilarejo continuava sua rotina habitual. A única mudança era a crescente tensão que Ji-hee sentia no ar. As pessoas olhavam para ela com receio, como se o mal que ela trazia fosse visível. Ela sentia que estava sendo observada, cada passo que ela dava, cada palavra que dizia, mas não por humanos. As sombras das árvores, os ventos que sussurravam, a sensação constante de que algo estava prestes a acontecer, mas que ela não podia controlar. Naquela noite, depois de mais uma visita ao sótão, Ji-hee encontrou algo que mudaria tudo, uma chave. Mas não era uma chave qualquer. A chave era antiga, feita de um metal que parecia não ter sido tocado por mãos humanas por gerações. Ela sabia o que significava. Era a chave do passado, a chave que selava o destino de todos que ousassem entrar na casa. Ela subiu as escadas com a chave nas mãos e foi direto até o espelho quebrado. Ao olhar para o reflexo, algo se alterou. O rosto de Yoon-hee não estava mais distorcido. Agora, era possível ver claramente os mesmos olhos vazios de antes. Mas algo mais estava presente. Um olhar profundo, uma sensação de desesperança que Ji-hee reconheceu como própria. Ela estava mais perto de entender, mais próxima de perceber o que realmente estava acontecendo. De repente, o espelho começou a brilhar, com uma luz que parecia vir de dentro dele. Ji-hee deu um passo à frente, e foi como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. O tempo parecia ter parado. A chave estava prestes a abrir não apenas uma porta, mas um portal para o passado, para o verdadeiro segredo que a casa guardava. Ji-hee sentia a chave em suas mãos como um peso insuportável. Ela estava ali, diante do espelho quebrado, sentindo que algo profundo estava prestes a ser revelado. O reflexo das sombras ao redor parecia estar se distorcendo, criando figuras e formas que dançavam nas bordas do espelho, como se a casa estivesse tentando impedir sua aproximação. Mas ela não podia mais voltar, não depois de tudo o que descobrira. Com um tremor, Ji-hee inseriu a chave na fenda que aparecia na moldura do espelho. O metal esfriou instantaneamente, e a luz suave que emanava da rachadura aumentou de intensidade. O som do vento começou a crescer, como um grito abafado, e os quadros nas paredes se mexiam, mudando suas posições sozinhos, como se a casa estivesse viva. De repente, a chave girou com um estalo, e o espelho, que até então refletia apenas o vazio do sótão, se transformou. O vidro começou a brilhar com uma luz intensa, quase sobrenatural, e Ji-hee viu algo que a fez vacilar. O reflexo não era mais o da casa, mas de um corredor escuro, antigo e estreito. No fim do corredor, uma figura se destacava. Uma menina com os cabelos longos e soltos, vestida com um traje tradicional coreano,
o rosto pálido e os olhos vazios. Era Yoon-hee. O pânico de Ji-hee foi imediato. Ela tentou dar um passo para trás, mas algo a impediu. Como se uma força invisível a estivesse puxando, ela foi atraída para o espelho, como se a imagem não fosse apenas um reflexo, mas uma porta para outra dimensão. Suas mãos tocaram a superfície do vidro e, no instante em que o fez, uma onda de energia percorreu seu corpo. Seus olhos ficaram cegos por um segundo e, quando ela os abriu novamente, ela estava dentro do espelho. O corredor, agora ao vivo, era sombrio e opressor. As paredes estavam cobertas por um musgo negro que parecia se mover com vida própria. A aragem no ar estava pesada e o cheiro de madeira apodrecida invadia seus sentidos. As lanternas que pendiam ao longo do corredor balançavam com uma energia estranha, iluminando de forma intermitente os rostos sem vida que espreitavam nas sombras. Yoon-hee estava à sua frente, imóvel, esperando. Ji-hee deu um passo hesitante, tentando entender o que estava acontecendo. O que era aquele lugar? O que era este corredor escuro? Cada movimento parecia ecoar como um grito abafado, mas antes que pudesse questionar mais, Yoon-hee se virou lentamente e começou a caminhar. "Vem comigo", disse ela com uma voz suave, quase como um suspiro, mas carregada de uma tristeza que transbordava. Ji-hee não podia desobedecer. Algo dentro dela, algo profundo e ancestral, a forçava a seguir Yoon-hee. Ela não sabia exatamente o que acontecia, mas sentia que estava se aproximando de uma verdade que havia sido enterrada por décadas, talvez séculos. Cada passo parecia fazê-la afundar mais fundo no passado, e o corredor parecia interminável. Finalmente, chegaram a uma porta de madeira antiga, que estava entreaberta. Yoon-hee olhou para Ji-hee e fez um gesto com a mão, convidando-a a entrar. Ji-hee hesitou, mas algo a impeliu a seguir. Ela empurrou a porta e entrou, encontrando-se em uma sala circular, com uma enorme janela de vidro quebrado no centro. A luz da lua entrava entre os cacos, iluminando o que parecia ser um altar. Na parede estavam pintadas imagens de figuras antigas, com olhos arregalados e bocas abertas em um grito silencioso. Ji-hee olhou ao redor e viu o que mais a assustou. Ali, no centro da sala, havia um espelho, o mesmo espelho do sótão. Mas agora ele estava intacto e refletia não a si mesma, mas uma cena do passado. Ela viu a figura de uma mulher, jovem, mas com os olhos vazios. A mulher estava deitada sobre um altar, com um véu de seda cobrindo sua cabeça. Ao seu redor, figuras se ajoelhavam e murmuravam orações. O altar estava coberto de flores secas e cândelas apagadas. Ji-hee compreendeu que aquela mulher era a mãe de Yoon-hee, a mulher que tinha sido sacrificada para preservar a casa. "Foi ela que nos trouxe até aqui", disse Yoon-hee, sua voz agora mais grave. Ela fez o pacto. Agora, você está aqui, e o ciclo se completa. O terror de Ji-hee se apoderou dela quando ela entendeu o que isso significava. A chave, o espelho, o sangue, tudo estava interligado. Ela não estava apenas em um espaço dimensional diferente. Ela estava no momento exato da história, no ponto de virada onde tudo tinha começado. E como última revelação, Yoon-hee disse: "Agora você é parte de mim. O passado e o presente são um só. A casa, a maldição, o ciclo, tudo havia sido uma armadilha criada por uma força que ultrapassava qualquer lógica humana. O destino de Yoon-hee e de sua mãe não terminaria até que o ciclo fosse completo. E Ji-hee, ela agora fazia parte dele." Quando Ji-hee acordou, a sensação de desorientação era esmagadora. Ela estava de volta ao sótão, deitada no chão frio, o espelho quebrado refletindo seu rosto pálido e suado. Sua respiração estava acelerada, e seu corpo tremia como se tivesse sido arrancada de uma realidade distante. Mas a verdade era que ela não estava mais no mesmo lugar. Aquele espelho, aquele corredor e aquela sala, tudo parecia ter sido real. Ela não conseguia se lembrar como havia voltado, mas sabia que algo havia mudado para sempre. Levou algum tempo até que ela conseguisse se levantar. Quando olhou para a chave, ainda em sua mão, algo estranho aconteceu.
A chave parecia pulsar com uma energia que não era mais tangível, mas sim emocional. Era como se a própria casa a estivesse chamando, como se agora ela fosse parte de algo que não podia mais escapar. Seu olhar foi atraído pela janela do sótão, onde a luz da manhã começava a entrar. O som da cidade parecia distante, como se o mundo lá fora fosse uma realidade separada daquela em que ela agora se encontrava. Ji-hee sentia como se sua identidade estivesse se dissolvendo, como se sua essência estivesse sendo absorvida pela casa e, de alguma forma, pela história de Yoon-hee. Ao descer para o andar de baixo, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Os passos de Ji-hee ecoavam pelas paredes, mas havia algo de diferente no ambiente. As sombras nas esquinas pareciam se mover com mais vida, e o ar estava mais pesado. Até a cozinha, que antes parecia um local familiar e acolhedor, estava imersa em uma atmosfera tensa, carregada de presenças invisíveis. Quando Ji-hee tentou conversar com sua mãe, Senhora Park, ela notou algo estranho em seu comportamento. A mulher, que sempre fora protetora, agora olhava para ela com uma expressão distante, como se soubesse o que havia acontecido, mas não quisesse falar. Sua voz estava mais baixa do que o normal, e ela se recusava a falar sobre o que estava acontecendo. Ji-hee, você não entende, não pode entender. Isso é mais antigo do que você imagina, disse a mãe, a voz trêmula. A casa, a maldição, tudo faz parte de um ciclo que não podemos quebrar. Essas palavras ecoaram na mente de Ji-hee enquanto ela tentava processar tudo o que havia vivido. A sensação de estar sendo observada nunca foi tão forte. Ela sabia que não estava mais sozinha, que algo a vigiava, esperando o momento certo para fazer seu movimento. A pressão estava ficando insuportável. Sua mente estava à beira do colapso, mas ela sabia que não podia desistir. Decidiu então procurar Min-jun, o garoto da escola que havia sido uma das únicas pessoas a se preocupar com ela nos últimos tempos. Quando ela o encontrou, ele parecia saber exatamente o que ela queria dizer, mas não falava. Seu silêncio era pesado e seus olhos transmitiam um medo profundo que Ji-hee reconhecia como o próprio medo que havia sentido no espelho. Min-jun, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz vacilante. Ele finalmente respondeu, mas suas palavras não a acalmaram. Você não pode entender, Ji-hee. Não é apenas você. Todos que viveram aqui, todos nós somos parte disso. Mas, se você realmente quiser saber a verdade, não há mais como voltar atrás. O que acontece agora vai mudar tudo. Ji-hee sentiu seu estômago se revirar. Ela sabia que ele falava a verdade, mas isso não fazia a dor de encarar a realidade menos insuportável. Ela havia sido engolida por uma história muito maior do que poderia imaginar. A chave, o espelho, a casa, tudo estava ligado em uma teia de destinos inevitáveis. Ao voltar para casa, Ji-hee sentiu uma mudança visível nas pessoas ao seu redor. Os vizinhos, que antes cumprimentavam-na com sorrisos amáveis, agora olhavam-na com uma mistura de medo e compaixão. Todos estavam cientes do que estava acontecendo, mas ninguém tinha coragem de falar. Eles sabiam que, de alguma forma, Ji-hee já estava condenada a se tornar parte da casa, parte da história de Yoon-hee. À noite, a casa se tornava cada vez mais opressiva. A cada som estranho, a cada visão do espelho quebrado, Ji-hee se via mais afastada do mundo real. As vozes que ela ouvia eram cada vez mais claras e estavam se tornando mais difíceis de ignorar. Elas falavam num idioma antigo, incompreensível, como se tentassem lhe mostrar o que ela precisava fazer para completar o ciclo. Naquela noite, quando a lua cheia estava alta no céu, Ji-hee subiu novamente até o sótão. O espelho estava lá, mas agora parecia mais ameaçador do que nunca. Ela sabia que o próximo passo seria decisivo, que não havia mais volta. A chave, que agora brilhava com uma luz própria, estava em suas mãos, pronta para abrir a porta para o que estava além do espelho. Ji-hee não sabia exatamente o que esperava encontrar no espelho daquela noite, mas sabia que não tinha mais escolha. A casa estava mudando, e ela com ela. As vozes, as sombras, os sussurros, tudo estava convergindo para aquele momento. Ela sentia que a verdade, aquela que havia sido enterrada sob séculos de mistério e dor, estava ao seu alcance. Mas a que preço?
O espelho, que uma vez parecia apenas um objeto simples, agora era o epicentro de tudo. Cada vez que Ji-hee o olhava, sentia uma força invisível que a atraía para ele, como se o próprio espelho tivesse uma alma, uma vontade própria. Ela sabia que, para escapar, precisava enfrentar a maldição que o ligava à sua família e à história de Yoon-hee. Mas como? Como poderia quebrar algo que estava imerso em tantas camadas de dor e sofrimento? Com um suspiro profundo, ela colocou a chave na fenda do espelho novamente. O metal se encaixou com precisão, como se a chave estivesse se reconhecendo, como se soubesse que aquele seria o último passo. Ji-hee hesitou por um momento, os olhos fixos no reflexo distorcido de seu próprio rosto. Ela sabia que não voltaria atrás. O que quer que estivesse esperando do outro lado, ela teria que enfrentá-lo. A luz ao redor do espelho brilhou intensamente, e a mesma sensação de ser puxada para dentro tomou conta dela. Mas agora não era mais o medo que a guiava. Ela sentia uma determinação renovada, como se sua alma estivesse crescendo, se tornando mais forte com cada segundo que passava. Ao atravessar o espelho mais uma vez, ela não sentiu pânico, mas uma força interior que a impelia a seguir em frente. Quando ela abriu os olhos, estava de volta ao corredor escuro. Mas desta vez, algo estava diferente. O corredor parecia mais estreito, mais apertado. As lanternas, que antes balançavam vagarosamente, agora estavam iluminadas por uma chama forte, e a sensação de presságio era mais palpável. Ela não estava mais sozinha. As sombras nas paredes pareciam olhar para ela, como se esperassem por algo. Mas o quê? Yoon-hee apareceu à sua frente. Mas algo estava diferente nela. Seu rosto, antes pálido e assustador, agora parecia mais sereno, mais em paz. Seus olhos, antes vazios, agora estavam cheios de uma profundidade que Ji-hee jamais poderia ter imaginado. Yoon-hee olhou para ela com uma expressão de aceitação, como se finalmente entendesse o que Ji-hee precisava fazer. Você finalmente compreende, Ji-hee. O ciclo nunca foi sobre vingança. Nunca foi sobre sofrimento. Foi sobre libertação. Minha mãe me prendeu nesse lugar, e agora, você tem a chance de libertar todos nós. Ji-hee sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Yoon-hee não faziam sentido à primeira vista, mas algo dentro dela começou a se encaixar. Ela havia passado tanto tempo lutando contra a maldição, contra o espelho, contra o ciclo que parecia nunca acabar. Mas agora ela entendia. Para quebrar a maldição, ela não precisava continuar o ciclo. Ela precisava quebrá-lo de uma vez por todas. Ela precisava libertar não apenas a si mesma, mas todas as almas que haviam sido aprisionadas na casa. A chave que Ji-hee segurava parecia pulsar com uma energia diferente. Era como se ela estivesse se tornando parte de algo maior, algo além de sua compreensão. Ela olhou para Yoon-hee, que lhe fez um gesto silencioso para seguir em frente. Sem hesitar, Ji-hee caminhou em direção ao altar, onde o espelho agora estava intacto, refletindo o vazio. Com um movimento decidido, Ji-hee levantou a chave e a inseriu na moldura do espelho. Ela girou a chave e, no instante em que o fez, uma onda de luz brilhou do espelho, inundando o corredor e espalhando-se por toda a casa. O som das vozes desapareceu, e a pressão que Ji-hee sentia se desfez, como se algo finalmente tivesse sido liberado. Ao olhar ao redor, Ji-hee viu o que ela temia não encontrar. A casa estava vazia. As sombras haviam desaparecido, as paredes não mais sussurravam, e a opressão no ar havia se dissipado. Yoon-hee, que estava à sua frente, agora sorria suavemente. Seu rosto estava calmo, quase como se estivesse em paz pela primeira vez em sua existência. Você fez isso, Ji-hee. Você libertou todos nós, disse Yoon-hee com sua voz agora cheia de gratidão. Agora, estamos livres. Mas a liberdade de Yoon-hee não significava que Ji-hee estava totalmente livre de seu destino. Ela ainda precisava enfrentar as consequências do que fizera, da jornada que ela mesma tinha escolhido trilhar. A casa, a maldição, a chave, tudo isso ainda estava em sua memória, mas agora ela tinha o controle. Ela havia superado o medo, a dor e a incerteza. Ela havia crescido, se transformado, e agora podia escolher seu próprio caminho. Com um último olhar para Yoon-hee, Ji-hee virou-se para a porta. Ela estava pronta para voltar para o mundo real,
para finalmente viver a vida que sempre sonhara. Mas ao dar o primeiro passo, ela soubera que nada seria mais como antes. A casa, a maldição, tudo isso agora fazia parte dela. Mas por mais que tivesse enfrentado seus piores medos, Ji-hee sabia que estava mais forte do que nunca imaginara. Ji-hee sentia como se estivesse em um limbo, prestes a atravessar a última fronteira entre o mundo real e o que ela acabara de viver. Cada passo que dava em direção à porta de saída da casa parecia mais pesado do que o anterior, e a sensação de que algo ainda estava por acontecer a inquietava. Ela sabia que a verdadeira batalha ainda não havia sido travada. A casa, com todos os seus mistérios e sombras, não permitiria que ela fosse embora tão facilmente. A lua cheia, que antes iluminava a casa com uma luz suave e sedutora, agora parecia uma presença imponente no céu, observando tudo o que acontecia abaixo. Ji-hee estava de volta ao corredor que conhecia tão bem, mas não era o mesmo. As paredes, embora intactas, pareciam pulsar com uma energia sombria, como se a casa estivesse viva, consciente de sua presença. O espelho, que uma vez fora seu ponto de fuga, agora parecia ser o centro de uma tempestade de emoções e decisões. O silêncio na casa era ensurdecedor. A tensão no ar, espessa e sufocante, fazia a respiração de Ji-hee ficar mais pesada a cada passo. Ela olhou ao redor, tentando encontrar algo, alguma pista que indicasse o que deveria fazer a seguir. Mas o corredor estava vazio, exceto pela figura imponente de Yoon-hee, que agora estava de pé no final do caminho, observando-a com um olhar que misturava pesar e esperança. "Você pode ir embora, Ji-hee", disse Yoon-hee, sua voz ecoando suavemente pelo corredor vazio. "Mas antes de partir, há algo que você precisa entender." Ji-hee parou, a sensação de urgência crescendo dentro dela. Não podia sair, não ainda. Algo ainda a mantinha presa, uma última peça do quebra-cabeça que ela não havia completado. Ela sabia que a história de Yoon-hee não estava apenas sobre vingança ou maldição. Havia algo mais profundo em jogo, algo que Ji-hee ainda não compreendia completamente. Ela precisava saber o que era. Eu não entendo", Ji-hee respondeu, a voz trêmula, mas determinada. "O que está acontecendo aqui? O que é que você quer que eu faça?" Yoon-hee a olhou com uma tristeza profunda nos olhos. "Há algo que você não sabe sobre mim, Ji-hee. Algo que minha mãe fez, algo que ainda está vinculado a você. Você é a chave, não apenas para libertar-nos, mas para selar o destino de todos os que já passaram por esta casa." Ji-hee sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquelas palavras não eram mais sobre uma simples maldição ou vingança. Era algo muito mais grave, algo que envolvia não apenas o presente, mas o próprio tecido do tempo e do destino. Yoon-hee continuou, cada palavra carregada de um peso imensurável. "Minha mãe não apenas nos aprisionou em um ciclo de dor. Ela usou o espelho, a chave, para criar uma conexão com o passado, com todos os que vieram antes de nós. Ela queria que esta casa fosse mais do que um refúgio. Ela queria que fosse uma prisão eterna, onde os destinos se entrelaçassem e se repetissem sem fim. Você, Ji-hee, é descendente da minha linha, mas sua conexão vai além disso. Você foi escolhida mesmo antes de nascer. Sua linhagem, sua alma, tem o poder de interromper esse ciclo de uma vez por todas. Ou, se falhar, ele continuará." As palavras de Yoon-hee caíram sobre Ji-hee como uma tempestade de revelações, cada uma mais difícil de compreender do que a anterior. Ela sempre soube que havia algo de estranho sobre a sua família, algo que a tornava única. Mas agora, ela entendeu. Ela não era apenas uma vítima da casa, mas parte de um jogo ancestral que ultrapassava o tempo e o espaço. A sensação de urgência dentro dela cresceu. O que quer que estivesse à sua espera, ela precisava agir agora, antes que fosse tarde demais. Ela olhou para Yoon-hee, que parecia estar se desfazendo aos poucos, como se sua essência estivesse sendo absorvida pela casa. A saudade nos olhos dela parecia ter sido preenchida com um novo propósito,
e Ji-hye sabia que essa era a sua última chance de resolver tudo. Eu não posso falhar, Ji-hye murmurou para si mesma, enquanto a energia da casa parecia se concentrar ao seu redor. Eu não vou falhar. Yoon-hee sorriu, um sorriso de aceitação, e a figura dela se desfez no ar, como se nunca estivesse ali. Mas Ji-hye não teve tempo de se sentir perdida ou derrotada. O que aconteceu a seguir foi um movimento rápido e preciso, um reflexo de sua determinação. O espelho, agora em suas mãos, refletia não apenas o que estava à sua frente, mas também o que estava dentro dela. Ela sabia que ao atravessar aquele espelho mais uma vez, não seria uma viagem física, seria uma viagem para dentro de sua própria alma, onde ela teria que confrontar não apenas os medos da casa, mas também os medos que ela mesma havia escondido durante toda a sua vida. A chave estava em sua mão, brilhando com uma luz intensa. Ela sabia o que precisava fazer. As palavras de Yoon-hee ainda ressoavam em sua mente. Você é a chave. Agora, Ji-hye entendia o peso disso. Ela não era apenas uma vitemunha da história. Ela era parte dela. E para libertar a todos, ela teria que fazer a última escolha. Ji-hye sentiu o peso da chave em suas mãos, como se o destino de todos estivesse concentrado nela. O espelho à sua frente parecia pulsar, a luz que emanava dele agora mais forte, mais intensa. Ela sabia que não havia mais volta. O momento havia chegado. A casa estava pronta para mostrar sua verdadeira face, e ela estava prestes a ser confrontada com tudo o que havia temido. Com um suspiro profundo, Ji-hye levantou a chave e a girou na fenda do espelho. A reação foi instantânea. Uma onda de energia irradiou do espelho, engolindo a sala com uma força esmagadora. Ji-hye foi puxada para dentro, como se a casa estivesse tentando retê-la, tentando fazer com que ela fizesse a escolha errada. Mas em vez de ser consumida pelo medo, ela sentiu uma força inexplicável tomando conta de si, como se tudo o que ela havia passado até ali estivesse preparando-a para esse momento. Ela atravessou o espelho e, quando seus olhos se abriram, não estava mais no corredor. Estava em um lugar completamente diferente, um espaço sombrio, sem forma, onde as sombras dançavam e se torciam ao seu redor. Mas algo mais estava presente. Uma figura imponente se aproximava, envolta em uma capa escura que parecia absorver toda a luz ao redor. Sua presença era esmagadora, como se a própria essência da casa estivesse diante dela. Ji-hye não precisou perguntar quem era. A silhueta à sua frente era a própria manifestação da maldição, a razão por trás de tudo. A mulher de capa escura, com olhos vazios e sorriso cruel, se aproximou lentamente, a cada passo preenchendo o ar com uma tensão insuportável. Você finalmente chegou, disse a figura, a voz baixa, mas carregada de uma força indescritível. Você não entende, Ji-hye, o que está realmente em jogo aqui. Não se trata apenas de nós. Trata-se do destino de todos que cruzaram este caminho, que caíram na armadilha da minha criação. Ji-hye manteve sua postura firme, a chave ainda em sua mão. Eu sei o que você fez, eu sei o que você quer, e sei que posso acabar com isso agora. A mulher riu, uma risada fria e vazia. Você acha que pode? Você acha que tem poder suficiente para desfazer o que foi feito? A casa, o espelho, tudo foi projetado para que você chegasse até aqui, para que fosse forçada a fazer a escolha. Não há escapatória, Ji-hye. Você está presa como todos os outros. Mas Ji-hye não recuou. Ela olhou para o espelho diante dela, o reflexo agora distorcido, com imagens fragmentadas do passado e do futuro se misturando em meio àquilo tudo. Ela sabia o que precisava fazer. Não era sobre derrotar a mulher ou destruir o que foi criado. Era sobre quebrar o ciclo, a conexão que ligava a maldição a ela mesma e a todos os outros. Com um movimento brusco, Ji-hye ergueu a chave e a inseriu na fenda do espelho novamente. Desta vez, não foi só o espelho que reagiu. O próprio espaço ao seu redor começou a distorcer, como se a realidade estivesse se desfazendo. A mulher em frente a ela tentou avançar, mas as sombras que antes a cercavam agora se tornaram agressivas, como se a própria casa estivesse se revoltando contra ela.
Você não pode fazer isso, gritou a mulher, agora mostrando uma expressão de desespero. Eu sou a casa, eu sou o espelho, sem mim, vocês não existem. Mas Ji-hai não recuou. Ela olhou para o espelho diante dela, o reflexo agora distorcido, com imagens fragmentadas do passado e do futuro se misturando em meio àquilo tudo. Ela sabia o que precisava fazer. Ela girou a chave e o som do metal se encaixando no lugar ecoou através daquele espaço sombrio. Em um estalo, tudo ao seu redor se iluminou, como se uma cortina de escuridão estivesse sendo levantada. As paredes da casa começaram a tremer, os sussurros das almas aprisionadas tornaram-se gritos de libertação. A mulher de capa escura tentou se aproximar novamente, mas suas sombras começaram a se torcer e a se dissipar, como se a própria essência dela estivesse sendo consumida pela luz que Ji-hai liberava. As imagens do espelho agora estavam claras, a casa se desintegrava, as correntes das almas aprisionadas se quebravam e o ciclo de dor e sofrimento que a mulher havia criado estava sendo desfeito, pouco a pouco. Mas antes que a mulher pudesse se desvanecer por completo, ela lançou um olhar desesperado para Ji-hai, seus olhos agora carregados de raiva e frustração. Você pensa que ganhou? Você pensa que pode mudar o destino? A verdadeira maldição nunca vai embora, ela sempre estará aqui, com você. O espelho que agora brilhava com uma luz intensa e pura refletia a verdade. Ji-hai não estava quebrando a maldição de todos, ela estava quebrando sua própria ligação com a casa, com a história de Yoon-hee, com as sombras do passado. Ela era a chave, mas não mais uma vítima. A mulher se dissipou, suas últimas palavras sendo engolidas pela luz. O espelho estalou uma última vez, então tudo ficou em silêncio. Ji-hai caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. A casa, as sombras, tudo aquilo que a havia assombrado por tanto tempo, finalmente desapareceu. Ela não havia apenas derrotado uma entidade ou um ciclo de sofrimento, ela havia conquistado a liberdade. A casa não existia mais, a maldição havia sido quebrada. Ela olhou para o espelho pela última vez, seu reflexo não mostrava mais o medo, a dor ou a dúvida. Mostrava uma mulher transformada, uma mulher que havia enfrentado seus próprios demônios e sobrevivido. O silêncio que tomou conta da casa era diferente agora. Não era o silêncio opressor que Ji-hye havia conhecido durante toda a sua jornada, mas um silêncio sereno, como o fim de uma tempestade que, por fim, havia se acalmado. O peso da maldição havia desaparecido. As sombras que antes se arrastavam pelas paredes agora não passavam de lembranças desvanecidas no ar. A casa, agora vazia de toda a sua energia maléfica, parecia se render à sua nova realidade. Uma realidade sem o espectro de dor que sempre a habitara. Ji-hye se levantou lentamente. Seu corpo ainda estava tenso, marcado pelas experiências que vivera, mas seu espírito estava livre. Ela olhou ao redor, vendo os detalhes da casa, agora desprovidos de sua antiga aura ameaçadora. As paredes, antes sombrias, agora pareciam apenas paredes. Os espelhos, que haviam sido um portal para o terror, agora eram apenas reflexos inofensivos. Era como se a casa tivesse sido despojada de sua alma, e Ji-hye soubera que ela também havia perdido algo, mas não era algo que ela lamentasse. Ela havia se libertado. Com um suspiro profundo, ela caminhou até a porta da frente, que agora estava aberta para o mundo exterior. O som do vento lá fora parecia acolhedor, convidando-a a seguir em frente. Quando colocou o pé para fora, sentiu uma sensação indescritível de leveza, como se finalmente estivesse respirando após uma longa jornada no escuro. O peso de todas as histórias, todas as vidas que haviam sido perdidas naquele lugar, não estavam mais sobre seus ombros. Mas ao olhar para trás, Ji-hye percebeu que a casa não estava completamente vazia. Ela podia sentir, no fundo de seu coração, que as almas libertadas agora seguiam seu próprio caminho, livres da prisão que a mulher de capa escura havia criado. Eles estavam em paz. Ela olhou para o céu, agora limpo,
com a lua brilhando suavemente acima. O que antes havia sido um lugar de escuridão e medo, agora parecia um ponto de reflexão. Ji-hye sabia que não se tratava apenas de uma batalha entre o bem e o mal. Era sobre escolhas, sobre os destinos que podemos moldar com coragem ou, ao contrário, deixar que o medo nos defina. Ela havia feito sua escolha. O som do vento continuou a guiá-la. E com isso, Ji-hye seguiu em frente, rumo ao desconhecido. A história da casa, a história de Yoon-hee e da mulher de capa escura, agora fazia parte de seu passado. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: ela estava pronta para enfrentá-lo.